Olá, seja muito bem-vindo a mais uma apresentação do Conaroma. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Ian Oberlander, idealizador do evento e também cofundador da Tunupa Aromaterapia. E chegou a minha vez de compartilhar o estudo, a minha apresentação com você, que se chama Óleos Essenciais no Tratamento do Câncer, Realidades e Perspectivas. O meu objetivo com esse estudo é trazer para você o que já existe no cenário científico e médico em relação ao tratamento do câncer com substâncias à base de óleos essenciais e também como que os óleos essenciais podem estar auxiliando aos pacientes que estão enfrentando o câncer. Eu espero que você goste dessa apresentação e até a próxima. Olá a todos, vamos então iniciar nossa apresentação intitulada Óleos Essenciais no Tratamento do Câncer, Realidades e Perspectivas. Nós iniciamos essa apresentação com a pergunta: o que é o câncer? Então aqui a gente tem uma imagem que ilustra o que acontece com uma célula cancerígena, nós vamos entender um pouco mais à frente. O câncer é o nome que nós podemos dar a um conjunto de doenças. Então, o que essas doenças têm em comum? O crescimento desordenado. Esse crescimento desordenado, ele é o crescimento de células que vão estar invadindo tecidos, invadindo órgãos e podendo até se espalhar para outras regiões do organismo. Nesse caso, a gente constitui a metástase, quando ele se espalha. E no momento onde essas células se dividem rapidamente, elas podem ser muito agressivas e podem se tornar, de certa forma, incontroláveis, essa divisão, essa multiplicação dessas células cancerígenas, né? E isso vai estar determinando a formação do que nós chamamos de tumores. O tumor nada mais é do que o acúmulo de células cancerígenas. O tumor, ele pode ser um tumor maligno, nesse caso, é um acúmulo de células cancerígenas, ou então um tumor benigno, que é quando uma massa de células se multiplicam mais vagarosamente e elas têm uma semelhança com o tecido original, apesar de não serem o tecido original. Então essas são as células, o tumor benigno que nós chamamos, né? Um acúmulo de células. E o tumor benigno ele raramente constitui um risco de vida. Então, diferentes tipos de câncer, eles correspondem a diferentes tipos de célula que nós temos no nosso organismo. Então, por isso que existem tipos de câncer diferentes. Vou dar um exemplo. Existem diversos tipos de câncer de pele. Por que, Ian, existem diversos tipos de câncer de pele? Porque existem diversos tipos de células na nossa pele. Então, dessa forma, existem diferentes tipos de câncer de pele. Por exemplo, um câncer ele tem início num tecido epitelial, como por exemplo a pele ou uma mucosa, nós o chamamos de carcinoma. Se porventura ele começa num tecido conjuntivo, como por exemplo o osso, o músculo ou uma cartilagem, ele é chamado de sarcoma. Algumas outras características que diferenciam tipos diferentes de câncer são a velocidade com que com que essas células cancerígenas se multiplicam e também a capacidade que elas têm de invadir tecidos ou órgãos que estão ali próximos da região onde ela está se multiplicando. A segunda pergunta que nós vamos
nós devemos entender o que causa o câncer, qual é a causa do câncer, né? Então, o câncer ele possui causas variadas. Então, essas causas a gente pode dividir elas em causas internas ou causas externas. As causas externas, elas estão relacionadas com o meio ambiente. Então, ela está relacionada com o meio em que a pessoa vive e também com os hábitos ou costumes que essa pessoa pode ter, seja a nível social, cultural, entre outros. Já as causas internas, elas são, na maioria das vezes, relacionadas a um fator genético. Esses fatores eles podem estar interagindo de várias formas, os fatores internos e externos. Então, eles interagindo, aí sim existe um risco maior disso acontecer. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa ela tem uma predisposição genética a ter câncer no pulmão, por um histórico familiar, por exemplo. Porém, essa pessoa ela nunca desenvolveu câncer no pulmão e nunca vai desenvolver. Já uma pessoa que também tem essa predisposição genética a desenvolvimento de um câncer no pulmão e faz uso de cigarro, ela tem uma chance muito maior de desenvolver um câncer no pulmão. Ou seja, foi combinado um fator interno, genético, com um fator externo, nesse caso, o uso do cigarro, né? Então, de todos os casos de câncer, cerca de 80 a 90% está relacionado com algum fator ambiental. Vou dar alguns exemplos de fatores ambientais. O cigarro, que eu já citei, é um exemplo deles. Uma exposição ao sol em demasia também pode estar relacionado a um câncer de pele. Algum tipo de vírus pode estar relacionado com a leucemia, por exemplo. Tá? Agora, é importante a gente saber um outro detalhe, que é a questão do envelhecimento. Então, o envelhecimento ele ocasiona mudanças, modificações na célula, né? A célula em si ela vai envelhecendo. Então, uma célula envelhecida ela está mais suscetível a ser transformada em uma célula maligna, a ter essa transformação, essa mutação. Então, por conta disso, existe uma ocorrência muito maior de casos de câncer em idosos, em pessoas com uma idade mais avançada. Então, por conta desse envelhecimento, né, da célula. Agora, nós podemos dividir os fatores de risco ambientais em dois tipos. Nós podemos dizer que existem os fatores cancerígenos e também os fatores carcinógenos. Esses fatores eles atuam alterando a estrutura genética das células, o DNA das células. E esse é o fator primordial para o desenvolvimento de um câncer, essa alteração genética na célula. Então, o surgimento de um câncer numa pessoa, ele vai estar dependendo da intensidade e da duração que essas células vão estar expostas aos agentes causadores do câncer. Então, por exemplo, o que eu citei anteriormente, uma pessoa que tem uma predisposição para desenvolver um câncer de pulmão, a chance dela desenvolver isso vai ser diretamente proporcional à quantidade de cigarros que porventura ela possa estar fumando. Então, isso é diretamente proporcional. A outra pergunta que é importante nós fazermos e entendermos é sobre a questão de como que surge o câncer, né? O câncer, ele é constituído por células. Essas células, as células do nosso corpo, elas são constituídas principalmente por elas têm três componentes principais. A membrana celular, que é a parte mais externa da nossa célula, né? É a parte que protege a nossa célula, a divisão entre a parte interna e externa do meio. E
o citoplasma, que é o corpo, né, da nossa célula, é o que contém o material que está dentro dessa membrana celular. E lá no meio tem o núcleo da nossa célula. No núcleo, a gente encontra o nosso cromossomo. Lembrem da aula de biologia. Por sua vez, no cromossomo é onde está localizado o gene, como a gente pode observar nessa ilustração. O gene, ele é como se fosse um arquivo, onde ele vai estar guardando as informações e vai estar guardando também as instruções na qual que aquela célula precisa ter para poder saber o que ela vai fazer, qual que é a instrução daquela célula, para que ela serve, né? Então, toda a informação genética está no gene. É como se fosse uma memória da nossa célula. E dentro do gene, a parte que carrega essa memória é o DNA, o famoso DNA, o ácido desoxirribonucleico. Então, através do DNA, os cromossomos eles passam as informações para o funcionamento da célula. Então, é como se fosse uma central ali, né? Que orienta a célula para ela saber o que ela tem que fazer. Uma célula normal, ela está sujeita a sofrer alterações no DNA dela. Quando acontece isso, é o que nós chamamos, o que nós conhecemos como mutação genética. Houve uma modificação no gene, no DNA da célula. As células que sofreram uma alteração, uma mutação genética, elas, por terem sofrido essa modificação, elas passam a receber uma informação errada do gene dela e ela passa a agir, a se comportar no organismo também de uma forma errada. Então, quando essa célula, quando essa modificação ocorre, essa célula ela é denominada um proto-oncogene. Quando ocorre essa modificação no gene, se chama proto-oncogene. A princípio, um proto-oncogene é inativo na célula normal. Houve uma modificação nessa célula, mas ela continua lá e o organismo continua trabalhando, aquela célula continua trabalhando sem problemas, apesar de ter havido essa modificação. Porém, quando essa modificação ela é ativada, e aí sim ela começa a influenciar aquela célula a trabalhar de uma forma errada, aí ela se transforma, aquele gene se transforma num oncogene, que é responsável pela formação das células cancerígenas, pela transformação de uma célula normal para uma célula cancerígena. E aí sim essa célula que contém um oncogene vai se transformar numa célula cancerígena. Então, é importante a gente entender essa alteração no DNA para poder saber como que surgem, né, essas células cancerígenas e como que elas se formam no nosso organismo. Então, vamos em frente, porque agora eu vou estar falando do papel dos óleos essenciais, dos componentes que existem nos óleos essenciais dentro desse contexto de células cancerígenas que a gente veio explicando. Antes disso, eu quero comentar, assim, trazer um pouco da história para a gente poder entender por que a gente chegou até aqui e por que a gente está tratando desse assunto. Há milhares e milhares de anos atrás, não existiam hospitais modernos como a gente tem hoje, não existiam medicamentos como a gente tem hoje. A tecnologia, chamada tecnologia, também não era como a gente tem hoje. Porém, as pessoas elas se tratavam, as pessoas elas viviam bem também. E aí você me pergunta, Ian, mas como que elas viviam bem? Da onde que elas tiravam a cura para as doenças? Ou da onde que elas se tratavam? Da natureza. Óbvio, né? Da natureza. E naquela época, era a única fonte que as pessoas tinham para poder ter algum tipo de remédio, algum tipo de tratamento, era na natureza. Então, por ser a única fonte,
foi se desenvolvendo assim essa medicina tradicional, né, natural, utilizando as plantas principalmente para tratar doenças e utilização como remédios. E essas plantas, elas também são a matéria-prima, muitas das vezes, utilizada para a fabricação de um medicamento convencional hoje em dia. Um medicamento desses que nós compramos em farmácia. Por exemplo, uma árvore chamada salgueiro, ela é rica num componente chamado ácido acetil salicílico. E esse componente, ele é isolado e a partir desse componente é feito um medicamento conhecido como aspirina. Provavelmente você já ouviu falar. Então, é um exemplo de que nas plantas existem muitos princípios ativos que são utilizados para a fabricação de um medicamento convencional. Porém, esse princípio ativo utilizado para fabricar um medicamento, ele é isolado. Então, a pessoa vai pesquisar uma planta, essa planta ela possui ela é conhecida. Então, por exemplo, sabe-se que a lavanda é um ansiolítico, por exemplo. Então, a lavanda ela serve para acalmar a criança. Porém, um laboratório químico, um laboratório farmacêutico, ele não vai pegar a lavanda inteira e vender na farmácia a lavanda inteira, a planta de lavanda. Primeiro porque daria muito trabalho, tem que cuidar, né, da planta. E segundo, uma pessoa ela vai olhar um pé de lavanda na farmácia para comprar. Ela vai falar, ué, eu não vou comprar, eu vou plantar eu mesmo na minha casa. Então, a indústria farmacêutica, na grande maioria das vezes, ela utiliza um princípio ativo de uma planta para fabricar um medicamento e aí sim a pessoa vai lá na farmácia e compra aquele medicamento alopático que a base dele é um princípio ativo da planta. Para que eu estou contando essa história? Para a gente entender que nas plantas, na natureza, a gente encontra esses mesmos princípios ativos, essa cura que muitas pessoas encontram nos medicamentos, ela está presente na natureza. E se ela está presente na natureza, ela está presente nos óleos essenciais. A gente está aqui num congresso de aromaterapia, uma série de palestras super interessantes. E os óleos essenciais eles têm esse potencial de tratar doenças, de trazer saúde, de fazer a pessoa se sentir bem. Porque o óleo essencial ele é a condensação, ele é a concentração da energia vital da planta naquele líquido. Então, dentro desse líquido, a gente tem a grande maioria das propriedades terapêuticas de determinada planta, elas estão concentradas num frasco de óleo essencial, estão concentradas ali naquele líquido que está dentro daquele frasco, né? Então, por conta disso, os óleos essenciais eles têm um papel muito interessante, tanto na utilização pelas pessoas, quanto na parte científica, médico-científica, como os pesquisadores utilizam os óleos essenciais para tentar descobrir a cura para doenças, como por exemplo o câncer, que é o tema da nossa palestra aqui hoje. Portanto, a gente vai... eu poderia ficar aqui dias, fazer um congresso só de estudos sobre potencial anticâncer de diversos óleos essenciais, pois existem muitos estudos das universidades mais conceituadas do mundo. Porém, são estudos assim diversos, de diversas plantas em diversos tipos de câncer. Eu trouxe aqui 3 exemplos para a gente poder conhecer, entender mais ou menos como é feito esses estudos, como são feitos esses estudos e como eles chegam no entendimento de que determinado componente ou determinado óleo essencial é eficaz. Então, a gente vai iniciar falando do alecrim, que é uma planta nativa da região ali do Mediterrâneo, e é uma planta muito conhecida, provavelmente você já viu uma, já sentiu o cheiro, ou já até utilizou ela na culinária, que ela é muito utilizada para alimentação também. O nome científico do alecrim é Rosmarinus officinalis, e o óleo essencial de alecrim foi utilizado num estudo feito no ano de 2012
por alguns cientistas chineses da Universidade de Northeast Forestry, na China. Esses cientistas, eles avaliaram tanto a atividade antibacteriana quanto a atividade anticancerígena do óleo essencial de alecrim e também de alguns componentes separados, isolados do óleo essencial de alecrim. Então, eles utilizaram esses componentes e o óleo de alecrim contra as seguintes células tumorais, essa SKOV3, HO8910 e a BEL 7402. Esses estudos, que são feitos em laboratório pelos cientistas utilizando óleos essenciais e células cancerígenas, são estudos in vitro. O que isso significa? Que é colocado a célula cancerígena num vidro, por isso o nome in vitro, num artefato laboratorial, e nesse artefato é colocado as células cancerígenas e é colocado a substância ou o medicamento no qual você quer avaliar aquele potencial. E lá é possível avaliar se aquele medicamento ou aquele componente químico foi eficaz ou não. Então é dessa forma. Nesse estudo, eles fizeram 4 ensaios científicos, contra essas células tumorais, com o óleo essencial de alecrim como um todo, o componente alfa-pineno isolado, o componente beta-pineno isolado e o componente 1,8-cineol isolado, que é o principal componente do alecrim. Então, eles observaram o quê? Que o óleo essencial de alecrim, como um todo, ele foi muito eficaz contra essas células tumorais. Então, eles observaram assim uma atividade tanto antibacteriana quanto anticancerígena muito eficaz no óleo essencial de alecrim. No estudo, depois dos outros estudos que eles fizeram, o alfa-pineno foi a substância que teve melhor eficácia, seguido do beta-pineno, seguido do 1,8-cineol. Mas a gente pode observar que o óleo essencial de alecrim como um todo foi mais eficaz do que aqueles outros 3 componentes isolados, que foi o que eu acabei de dizer para você, que o óleo essencial como um todo, essa riqueza química que existe dentro de um óleo essencial, ela é muito interessante, ela é muito rica e é o grande encanto que existe no óleo essencial, essa riqueza. Então, essa riqueza ela faz com que um óleo essencial como um todo, essa composição toda, seja muito mais eficaz e muito mais ampla do que um componente, um princípio ativo dele isolado, que como é feito nos medicamentos convencionais. Então, eles observaram isso sobre o óleo essencial de alecrim. O outro estudo que foi feito foi com essa plantinha aí que provavelmente você também conhece, que é o tomilho. O tomilho ele também é nativo daquela região ali do Mediterrâneo. O nome científico dele é Thymus vulgaris, é o tomilho convencional, e existe também o Thymus serpyllum, que é o tomilho selvagem. Então, eles utilizaram o óleo essencial de tomilho, que esse óleo ele contém, o principal componente dele é o timol. O timol, ele é cerca de 50% assim, do óleo essencial do tomilho é o timol. E a planta tomilho, ela utiliza esse componente naturalmente contra biocidas. O que isso significa? O que são os biocidas? Os biocidas são algumas substâncias que podem prejudicar o organismo, a planta no caso. Então, por exemplo, ele utiliza isso contra um fungo, um vírus ou uma bactéria que possa prejudicar a planta. Ela utiliza o timol ela mesma como uma proteção para esse tipo de substância, para esse tipo de organismo. Então, é um uso que a própria planta já faz e que esses cientistas observaram que ele também é eficaz contra alguns tipos de câncer. Então, foi avaliado que o tomilho ele possui uma ação anticancerígena muito interessante no câncer de pulmão, no câncer de boca e no câncer de ovário também. Além disso, esse óleo essencial do tomilho selvagem,
ele foi testado contra câncer de mama. E os cientistas ficaram abismados com o resultado. Ele aniquilou cerca de 97% das células tumorais, das células cancerígenas. O óleo essencial do Thymus Serpulum aniquilou. Então ele possui assim um potencial enorme para desenvolvimento de algum outro medicamento para o tratamento do câncer. E o terceiro óleo essencial que eu vou trazer hoje é o capim-limão. O capim-limão convencional, ele é da espécie Cymbopogon. É o capim-limão que você conhece, aquele um pouquinho maior, parecido com uma citronela, né? Mas existe aqui no Brasil o capim-limão brasileiro, que é uma espécie de capim-limão também, mas de uma espécie diferente, chama Eleonurus latiflorus. Essa planta é um pouquinho menor que o capim-limão convencional e possui uma folha um pouquinho mais fina. Porém, a concentração do princípio ativo dela, que é o citral, então o princípio ativo tanto do capim-limão convencional quanto do capim-limão brasileiro é o citral. No capim-limão brasileiro, está cerca de 88, 89% da composição da planta é citral. E o citral foi pesquisado por uma universidade israelense, o potencial dele de causar apoptose nas células cancerígenas hematopoéticas. Ian, o que são células hematopoéticas? São as células que vão formar o tecido conjuntivo que vai produzir as células relacionadas ao sangue, células sanguíneas e células da linfa. Essas são as células hematopoéticas. Geralmente elas estão localizadas no interior de algum osso, algum tipo de osso. E aí o que aconteceu? Eles colocaram essas células cancerígenas lá e colocaram o citral, que é o principal componente do capim-limão, do óleo essencial de capim-limão. E eles observaram que o citral ele rompeu a parede celular dessas células cancerígenas e causou a apoptose dessas células cancerígenas. A apoptose é a morte programada das células. Então, esse componente causou a morte das células cancerígenas, destruiu ela e não destruiu as células saudáveis, o que é muito interessante, porque, por exemplo, numa quimioterapia, num tratamento convencional, ela, além de destruir as células cancerígenas, ela também detona com as outras células saudáveis do organismo da pessoa. E o citral ele demonstrou essa atividade de destruir as células cancerígenas e manter saudáveis as células normais. Então, eu quis trazer esses 3 exemplos para vocês terem uma noção de como é feito o estudo em relação ao tratamento do câncer com os óleos essenciais, isso num nível científico, médico, em laboratório. E provavelmente em breve a gente terá medicamentos e outras substâncias para melhorar a qualidade de vida das pessoas com câncer ou até evitar a base de óleos essenciais ou desses princípios ativos encontrados nos óleos essenciais. Agora, uma outra forma muito interessante que a aromaterapia pode estar trabalhando em relação ao câncer, a esse assunto, é melhorando a qualidade de vida do paciente com câncer. Então, esse potencial que os óleos essenciais têm é muito interessante, pois muitas pessoas já fazem uso de um tratamento convencional, de uma quimioterapia ou de um outro tratamento contra o câncer, através de medicamentos pesados, que são tratamentos altamente invasivos, que realmente prejudicam a qualidade de vida da pessoa, enfraquecem ela, e aí sim a aromaterapia pode ter um papel muito importante, muito interessante. Agora, no mês de março, nós tivemos a visita de uma palestrante internacional aqui no Brasil, chamada Rhiannon Lewis, que ela teve na Aromaluz em Campinas, e ela, durante um final de semana inteiro, trouxe para nós esse conhecimento, essas técnicas que podem ser utilizadas para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com câncer através da aromaterapia. Ela é uma das maiores experts nesse assunto no mundo, e foi muito interessante algumas informações, o conhecimento que ela trouxe, que ela compartilhou conosco.
Então, para essa pessoa que está sendo submetida ao tratamento convencional contra o câncer, os óleos essenciais podem estar agindo de formas diferenciadas e podem estar trazendo diversos benefícios. Por exemplo, os óleos essenciais podem estar reduzindo a ansiedade que aquela pessoa sente no hospital antes de um tratamento, podem estar aliviando também uma eventual depressão, pois a gente sabe que nesse momento a pessoa fica com o emocional dela muito fragilizado. Os óleos essenciais têm esse efeito, essa ação a nível emocional muito interessante. Além disso, podem estar trazendo assim um momento de alegria para a pessoa, né? A pessoa pode estar ali durante o dia dela no hospital, sendo submetida aos tratamentos, então pode ser um momento de alegria. Um outro uso pode ser através da massagem aromaterápica, né? A gente vai mostrar no próximo slide uma fotografia. Essa massagem ela é muito interessante porque é um momento onde o paciente que está com câncer ele pode ter um momento para ele, um momento para poder sentir um prazer, sentir ali uma alegria, um bem-estar, ao contrário do resto do tratamento que é muito doloroso, que é muito traumático, né? Além disso, alguns óleos essenciais eles têm um papel de evitar ou de aliviar sintomas de enjoo, que muitas pessoas, quando estão sendo submetidas à quimioterapia, têm enjoos, e podem também estar sendo utilizados, a gente pode observar aqui, os difusores podem estar sendo utilizados no ambiente para poder evitar um eventual mau cheiro, um aroma desagradável que possa existir, tornando assim a visita de familiares mais interessante, pois o aroma não vai estar tão desagradável. Uma outra forma que o paciente pode utilizar o óleo essencial ele mesmo está utilizando através dos aroma sticks, que são essa imagem que nós vemos aí no canto superior esquerdo. Hoje em dia a gente já consegue encontrá-los aqui no Brasil. E é um artefato no qual você pinga algumas gotas de óleo essencial ali e a pessoa simplesmente vai abrir ele e sentir o aroma naquele momento. E depois ela fecha e aquele aroma não vai estar mais presente no ambiente. Então, uma forma rápida e prática da pessoa estar utilizando um aroma que vai poder estar trazendo também assim uma boa energia para ela. E a gente pode observar ali uma massagem aromaterápica, né, no pé do paciente, que também é uma técnica, como eu falei anteriormente, que pode estar trazendo um momento de alegria, um momento de prazer para o paciente ali, e isso pode estar, com certeza, melhorando muito a questão emocional dele. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. O objetivo dela foi justamente trazer para nós algumas noções do que já está sendo feito e o que existe já de concreto dentro da aromaterapia e dentro do uso dos óleos essenciais nas pesquisas, né? Aqui são algumas referências bibliográficas de alguns sites onde eu encontrei informações boas e eu acredito que a aromaterapia, que os óleos essenciais, tanto no nível de tratar o paciente com câncer, quanto no nível científico de serem encontrados princípios ativos para desenvolvimento da cura do câncer ou algo do tipo, esse caminho está próximo. Eu acredito que essas pesquisas, elas cada vez mais estão trazendo à tona comprovações que nada mais são do que certezas de que a natureza ela realmente tem muito a nos oferecer, o que nós precisamos a natureza tem para nos oferecer e a aromaterapia é uma forma de estar fazendo essa conexão, tá trazendo essa ligação nossa com a natureza através dos óleos essenciais. Eu agradeço a sua atenção, continue ligado no Conaroma, hoje é o nosso derradeiro dia, ainda temos palestras especiais aí, e eu espero que você esteja gostando, nós estamos fazendo tudo de coração, e é isso. Muito grato pela sua atenção e até a próxima.